A notícia que a gente tem é triste, né, de que Portugal está vivendo aí dias difíceis, inclusive com a possibilidade de não ter leitos o suficiente para a quantidade de casos novos de coronavírus que estão surgindo. Vamos tentar entender tudo isso? Já vou trazer aqui o meu convidado, neurocientista, Fabiano Abreu. Fazia um tempão que ele não pintava aqui no programa. Oi, Fabiano, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aqui tá Tudo. tudo bem. Você está no Brasil ou está fora? Estou em Portugal. Tá em Portugal, né? Eu imaginei. O Fabiano, ele é brasileiro, né? Divide momentos em que ele está mais aqui no centro do país, Rio e São Paulo, e outros momentos que está em Portugal. E ele também tem aí o Centro de Pesquisas e Análises Heráclito, do qual ele ajudou a fundar. E esse centro de pesquisas, inclusive, Fabiano, tem feito estudos, tem tentado entender esse fenômeno, né, do coronavírus. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre o case específico do Portugal. O que está acontecendo? Exatamente. Eu fiz uma pesquisa, né? O meu centro de pesquisas ele é baseado em tentar trazer a lusofonia, países como Angola, Portugal e Brasil, né? Todo o conhecimento do que está acontecendo, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, Portugal antes era o exemplo, inclusive foi usado como exemplo no Brasil. E hoje é o pior país em casos a cada 100 mil habitantes. E aí as pessoas dizem o quê? Ah, tá vendo? Portugal é exemplo, todo mundo ficou trancado e agora é o país com mais casos. Então, o que, que é o correto? Se é trancar ou se deixar liberado, né? Verdade, essa é a grande pergunta que as pessoas têm se feito. E que conclusão dá para se, ou que conclusões podemos tirar a partir disso? Bom, primeiro a gente tem que entender a diferença nos países. Aqui em Portugal, tudo é muito bem controlado. Cada pessoa tem lá um inquérito, tem lá ficha em que qualquer participação em qualquer órgão da saúde vai estar contabilizada. Então, por exemplo, na Alemanha, se você morrer em casa ou morrer de uma outra doença estando com coronavírus, é computado esta outra doença. Em Portugal, não, é computado o coronavírus. Por quê? Se você estava com coronavírus e aquela outra doença te matou, entende-se que o coronavírus foi o responsável para aquele acontecimento. Assim como é no Brasil também, vale dizer isso, né, Fabiano? Exatamente. Sendo que Portugal é menor. É muito mais fácil você controlar um país de 10 milhões de habitantes do que um de mais de 200 milhões de habitantes. E tem uma outra questão também, é que aqui os portugueses fazem teste mesmo sem sintomas, porque é lei. É lei na fábrica que trabalha, é lei nas vilas, nos conselhos que chamam, né? Aqui a vila chama conselho. Então, os conselhos obrigam que as pessoas façam os testes, mesmo se não estiver apresentando sintoma. Isso é uma diferença enorme. Imagina se todo brasileiro fizesse teste. Quantos assintomáticos seriam comprovados que estavam com coronavírus e nem sabem? Então tem esse detalhe também. Perfeito. Tem uma coisa importante, você mencionou nessa essa polêmica, não sei se a palavra é uma polêmica, mas talvez seja mais no âmbito da dúvida mesmo, do que é o ideal em contexto de analisar a pandemia. Se morre com coronavírus ou se faleceu de coronavírus. Eu sei que aqui no Brasil isso é uma grande discussão, inclusive os meios de comunicação que usam os dados oficiais governamentais ou de conglomerados, né, de imprensa que vão captando essas informações que vêm dos meios oficiais, elas usam esse argumento, né, de que a pessoa, se estava com coronavírus, possivelmente o coronavírus é que antecipou, acelerou, provocou a morte. É uma grande discussão e as pessoas têm usado, Fabiano, isso como argumento para não usar aquilo que a ciência está dizendo, que realmente ficar isolado funciona, que ficar distante funciona. Aí, pela pesquisa que vocês fizeram em Portugal, pelo Instituto, pelo teu centro de pesquisas, mostrou-se que esse relaxar no período de festas deve ter sido o provocador desse aumento de casos agora no início do ano. Então, como é que a gente deve olhar esses dois dados? Essa questão de estar ou não com outras comorbidades e ter o coronavírus como indicador de falecimento, e as questões que realmente a ciência tem comprovado que funcionam, como o isolamento, o distanciamento entre pessoas. Exatamente. Vamos pensar primeiro com a lógica. Se todos saírem de casa e tiver uma infecção generalizada, todos infectados, vamos colocar assim dessa maneira, você tem um risco maior de uma variante do vírus, o vírus ficar mais forte, mais letal. Então a gente tem que pensar por este lado. A outra questão, a preocupação de Portugal sempre foi em relação aos leitos, porque se muitas pessoas estiverem infectadas, não cabem nos hospitais.
Então, a questão do confinamento não é uma crença de que a doença vai mais mortal ou não, não é um idealismo político, é uma questão lógica. Se você sai para a rua, você tem mais chance de pegar. Quanto mais pessoas infectadas, mais forte o vírus pode ficar e também não ter leito para cuidar dessas pessoas, né? Então, se você, por exemplo, tem um câncer, que você poderia viver 10 anos com aquele câncer, por exemplo, e o coronavírus te leva antes. Então, o coronavírus te levou, né? Se não fosse coronavírus, você ia viver mais tantos anos adiante. Então, a gente tem que levar isso também em consideração. Então, os dados em Portugal apresentam um número maior devido às festas natalinas e de Ano Novo, não porque as pessoas saíram para as ruas, não, porque o povo português, por conta própria, antes mesmo do governo dizer, ele já entrou em confinamento. Já foi algo natural. O problema é que Portugal é um país de emigrantes. São muitos portugueses que vivem na França, Alemanha, Inglaterra e em outros países onde ganham mais do que em Portugal e trazem dinheiro para Portugal para viver. Ou seja, no momento das festas de fim de ano, as pessoas se reúnem, é cultural. Elas esperam o ano todo para isso. E pessoas vêm de fora trazendo vírus e aumentou essa infecção durante as festas natalinas. O governo já sabia disso, se preocupou, colocou regras, mas não foi o suficiente. Fabiano, tem uma outra questão importante que você e outros pesquisadores que fazem parte do teu centro de pesquisas estão apontando, que é essa questão de Portugal, né, sendo um dos países que mais testa versus a linearidade do número de mortes, né? Como a gente pode comparar essa exatidão dos dados que Portugal consegue ter em relação com o que está acontecendo no resto do país, do mundo, e em especial no Brasil? Portugal tem um sistema online. Por exemplo, se eu pegar hoje e eu ir em qualquer médico do país, seja particular ou público, vai estar no registro. Se eu for em um outro hospital ou médico do outro lado de Portugal, ele vai conseguir ver no sistema que ontem eu fui no outro médico. Ou seja, está tudo muito bem interligado. E isso faz com que você tenha os dados mais nítidos de tudo que está acontecendo. É até um sistema que Portugal tem para cuidar da pessoa em toda a vida. Aqui tem o chamado médico de família. É aquele médico que te acompanha a vida inteira, sabe todos os pormenores da sua saúde. É diferente de outros países, né? Tanto que, agora, na pandemia, tiveram portugueses que estavam em países como Inglaterra que vieram para Portugal com medo da doença, achando que Portugal teria um tratamento melhor. Até porque a medicina em Portugal é muito avançada. Para você estudar medicina aqui, é muito mais difícil que no Brasil, por exemplo. Então, Portugal, em termos de saúde, vai bem. Mas o coronavírus tem esse porém. Claro, sobre os casos que estão realmente extremamente aumentaram, cresceram muito aí em Portugal, levando em conta toda essa organização, seja da população, do sistema, né, de gestão e de controle, e o sucesso obtido também com todas as estratégias de 2020, corre-se algum risco de ter pessoas que cheguem aos hospitais em Portugal e não consigam ser atendidas ou que faltem leitos de UTI? Depende, porque aqui é separado. Por exemplo, a minha mãe fez cirurgia na quinta-feira de artrose. Ela operou o joelho. Estava vazio. Ou seja, se você tiver qualquer outro problema, você vai ser atendido. Mas se for coronavírus, está lotado. Porque foi separado. Aqui você pode ficar internado numa ala que não tem pessoas com coronavírus. Tanto que é obrigatório antes fazer o teste de Covid, antes de fazer qualquer cirurgia. Então, aqui está muito bem separado. Um outro problema também é que a gente chegou num momento em que a própria ansiedade, devido ao tempo de confinamento que Portugal está, faz com que o instinto de sobrevivência humano, natural, comece a querer se soltar. Isso é totalmente natural, porque você passa muito tempo confinado, e aí o teu cérebro começa a entender que se eu não estou vendo perigo na minha frente ou ninguém ali do meu lado aconteceu nada, então não está tão mal como as pessoas falam. Começa um negacionismo, mas não é um negacionismo por falta de conhecimento, não. É um negacionismo de instinto. É como se o nosso próprio cérebro mandasse a informação de que a gente precisa se libertar, sair daquela situação que está trazendo negatividade para a mente.
Nossa, interessante. Isso a gente consegue perceber aqui, por exemplo, isso que você está falando, esse fenômeno, a gente consegue perceber entre pessoas conhecidas e tudo mais. Com os dados que vocês têm de pesquisas, Fabiano, ficou muito interessante a gente analisar também como é muito parecido no mundo os fenômenos que acontecem para aumentar ou reduzir os casos de coronavírus. Esse aumento em Portugal, de acordo com as pesquisas que vocês fizeram aí, 60 pessoas dos pesquisados, 60% entre os pesquisados disseram que o motivo desse aumento foram, sim, as festas familiares e também digamos assim, essas reuniões que os jovens fizeram, né, no final do ano, cansados de ficarem isolados, começaram a se reunir. A gente chama aqui no Brasil de festinhas clandestinas, né? Aqueles encontros que nem os pais sabiam, em chácaras, em lugares que não tinha muita visibilidade. 23% disseram que as regras do novo confinamento não foram cumpridas como deveriam ser, ou seja, as pessoas começaram a cansar de cumprir as regras e, por isso, 23% apontaram como a principal causa. E outros 17% ainda disseram que a culpa desse aumento aí em Portugal foi a abertura das escolas. Exatamente os mesmos argumentos que a gente tem aqui no Brasil. Então, como ler isso? O que tem de fato, de verdade, entre o que as pessoas percebem e sinalizam na pesquisa e o que de fato acontece? Exatamente. Olha só, o problema é que os jovens e crianças, eles não têm ainda o lobo pré-frontal, que é a parte racional, lógica do cérebro desenvolvida. Você acaba de desenvolver ela com 21 anos de idade, em média. Olha só. Então, a criança e o jovem, ele não tem plena razão. Eles não têm plena razão do que fazem. E, inclusive, eles fazem coisas não acreditando. Tem uma falha cognitiva e uma falha de lógica que é derivado da própria formação cerebral. Ou seja, o jovem ele não tem razão. O adulto tem razão. E o adulto tem que procurar fazer o jovem entender que ele não tem razão. Até porque a razão dele não está completamente formada. E ele não tem experiência de vida suficiente para ter uma cognição desenvolvida e entender as nuances do que acontece e do que pode vir a acontecer, como se o futuro não existisse. Então, o problema das escolas é justamente que muitos jovens não estavam usando máscara. Eu presenciei isso em Portugal. Jovens não usando máscara na porta da escola. Eles não estão se preocupando. E os números de mortes de jovens aqui em Portugal é menor do que no Brasil. Morre mais jovem no Brasil de coronavírus do que em Portugal. Então as pessoas, o jovem vendo isso, pensa que não vai acontecer com ele. E é uma forma egoísta também, porque os idosos eles são importantes para a nossa vida. Os adultos são importantes para a nossa vida. Os próprios familiares são importantes. Então isso tem que ser analisado. Deveria ter no Brasil, em Portugal, em todo mundo, já é hora, pelo avanço da tecnologia, aulas online, aulas que sejam bem feitas, que consiga trazer à atenção métodos para que o jovem e a criança possa aprender realmente online. Já está na hora. E agora o coronavírus já era para ter, nesse um ano que passou, corrido atrás disso, porque nas escolas você pode sim pegar mais infecção. É algo que eu falei antes das aulas voltarem aqui e foi algo que aconteceu. Então, no teu entendimento, Fabiano, e pela experiência do que vocês estão vivendo em Portugal, possivelmente deverá, o melhor ainda, ser continuar com aulas híbridas ou online durante esse ano de 2021 todo? Não. Portugal fechou. Portugal agora é só online. Portugal não vai ter aula presencial, apenas online. É uma preocupação porque estudos já revelaram que crianças que não vão à escola podem ter problemas na juventude ou na fase adulta. Isso aí é provado cientificamente. Então isso preocupa muito. Mas a gente tem que pensar também no que pode vir a acontecer em relação à infecção. Ao nível que chegou Portugal, tem sim que proibir as aulas online. Quando diminuir, aí voltar às aulas presenciais. Aliás, proibir as aulas presenciais, ter as aulas online. E quando isso diminuir, voltar a ter presencial, porque presencial é importante. Entendi, perfeito. Expectativa ou este olhar também do neurocientista, do filósofo para a questão da vacina, a gente sabe que é tudo muito experimental ainda, embora todas as comprovações de eficácia tenham sido feitas, o vírus é vivo, né, Fabiano? Todos nós sabemos disso, não precisa ser muito inteligente para saber que ele vai mutando, deverá mutar. Nós já estamos com a segunda cepa no Brasil e a gente está aqui agora tentando saber se a vacina ela é eficiente também contra essa nova cepa
cepa, etc., se vai ter que ter adaptações. Então, a gente está muito ainda sem saber o que vem pela frente a partir, né, de uma população toda vacinal. Qual a tua expectativa e a expectativa também com o olhar do pesquisador aí do Centro de Pesquisas e Análises? A gente tem que acreditar na ciência. Se não acreditar na ciência, vai acreditar em mais o quê? Somente a ciência na vida humana faz experimentos, testes que possam comprovar. Ela é a razão. E vamos pensar com raciocínio lógico, utilizar a inteligência emocional. Qual órgão de saúde que vai querer aniquilar a sua população? Se o órgão de saúde diz que a vacina está aprovada, é para tomar. Eles não vão querer matar toda uma população. Se matar uma população, o país acaba. E mais, se parte grande de uma população morre através de uma vacina, mediante uma vacina, vai acabar com o órgão de saúde. A Anvisa, o nome vai ser prejudicado. Então, obviamente, a Anvisa não quer prejudicar o próprio nome. O Ministério da Saúde brasileiro não quer prejudicar o próprio nome. Vai vir reeleição ano que vem. Qual governo que quer prejudicar o nome e não ser reeleito? Então, não faz muito sentido esse negacionismo em relação à vacina, não. A gente tem que tomar vacina, sim, porque se não tomar vacina, essa variante vai vir mais letal. E aí, quando chegar na nossa casa e a gente sentir que o negócio é sério, vai se arrepender do negacionismo anterior que teve. Ou toma vacina, ou corre risco. Ou então corre risco não só seu, mas de toda a população. Perfeito. Fabiano, usando aqui o nome do centro, né, de pesquisas que você ajudou a fundar, que é Centro de Pesquisas e Análises Heráclito, pegando o gancho, Heráclito é um pré-socrático, que aliás eu gosto muito, e que é conhecido como o pai da dialética, né, da conversação, da troca, né, de ideias que geram uma conclusão. Então, pegando esse gancho, eu queria te perguntar no final dessa entrevista, eu te ouvi falando sobre dados, nós conversamos sobre cenários, comparações, e você em muitos momentos explicou como o cérebro humano funciona. E pelo que eu estou entendendo, assim, trocando em miúdos, se não tiver organismos de gestão, seja governos, prefeituras, Estado e nação mesmo, tomando uma providência, se esperarmos do bom senso das pessoas, isso não deverá acontecer, porque o nosso cérebro foi preparado para não ter bom senso nesses casos. É isso? Exatamente. Instinto. O nosso instinto aciona a ansiedade. A ansiedade vai buscar na amígdala memórias negativas para poder se proteger. Olha que interessante. Ou seja, quando tem um vírus, quando tem qualquer coisa que leve a nossa vida em risco, a nossa ansiedade se potencializa, levando então a nossa parte do sistema límbico, que é a região emocional. E aí a emoção pode fazer com que a razão não prevaleça e você agir mais no instinto do que na própria razão. Então a gente tem que buscar a razão, buscar conhecimento, buscar entender, né? Esse momento é um momento que não só o vírus preocupa, mas a economia também. Um dos maiores problemas aqui em Portugal é o econômico. Portugal está tendo mais problemas econômicos, que eu escuto dizer, do que no próprio Brasil, né? E eu conheço comerciantes aqui que já decretaram falência. Então, isso também faz com que você tenha uma ansiedade maior, um medo maior, e ela vai lá no seu hormônio cortisol, baixa a sua imunidade e faz com que você tenha mais chance de morrer. Então, eu te pergunto, será que o aumento de mortes de Portugal também não está relacionado à baixa imunidade devido à ansiedade ou medo? Bela análise. Fabiano, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você. Boa sorte em Portugal, viu? Muito obrigado. Bom trabalho. Um forte abraço. Tchau, tchau.